caso, tá, que isso aconteceu uns anos atrás, que ficou conhecido lá nos Estados Unidos como Deflategate, esvaziamento, né, certo? Que aconteceu por causa desse jogo ali. Então, o que nós vamos analisar? Por que isso, o que tem a ver isso com medidas, né? E aí a gente vai ver que tem uma boa relação com essa disciplina e com a que a gente acabou de ver hoje e nas 2 semanas atrás. Tá? Mas antes vamos entender o que foi esse caso. Vou mostrar um pouquinho a linha do tempo. Quais foram os problemas identificados nas conclusões? Isso aqui foi algo que foi para a justiça, teve punições. Tá? O Tom Brad, vulgo marido da Gisele, estava envolvido. O time ali, foi por bom tempo campeão, Patriots, também estava envolvido. Então, existia um problema ali, tá? Um problema de medidas, tá? E a gente vai tratar disso nesse estudo de caso e tentar extrair algumas conclusões desse estudo, né? Então, primeiro, o que foi o Deflategate, né? Foi um nome dado a um suposto esvaziamento proposital das bolas de ataque do New England Patriots na final da Conferência Americana, né, que é a AFC da NFL, na temporada 2014. Tá? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Super Bowl, né? O Super Bowl é a final do futebol americano. Tá? Acontece uma vez por ano, que aí vai lá a Lady Gaga, faz o show no meio. Tá? Normalmente é o que chama mais atenção, né? Para o público em geral. Tem o show do Michael Jackson, da Madonna, com um monte de gente. Mas o futebol americano, de fato, é o esporte mais popular nos Estados Unidos. Tá? Então, por isso que ele tem bastante apelo na mídia, tá? E está aumentando bastante para fora do país. Tá? A gente já vê aqui, nós temos o Soldiers aqui em Santa Maria, que já está bem famoso. Tá? A gente já vai ali, por exemplo, eu não sei agora onde que estão jogando, nem sei se estão jogando agora na pandemia, mas até uns 3 anos atrás estavam jogando ali no estádio Interzinho. Mas, enfim, não é o futebol americano em si, não é o foco desse assunto, é apenas um problema relacionado a esse esporte. E o Super Bowl, antes do Super Bowl, tem as finais de conferência. São 2 conferências que tem lá na NFL, tá? Semelhante ao que tem na NBA, né? Conferência Leste e Oeste. Eu não tenho bem certeza, talvez o Felipe pode me corrigir. A AFC, eu acho que tem um conjunto de franquias, a outra conferência tem um outro conjunto de franquias, mas não é bem a separação leste-oeste que tem na NBA. E a AFC, né, que é a Conferência Americana, tinha naquele ano, na final, tá, time do marido da Gisele contra o Colts. Tá? E por que isso é um problema, né? Porque esse esvaziamento, a partir ali dos times, né? Isso aqui foi algo que é definido, até aquele ano era definido que cada time, dono da casa, tá? Dono do mando do jogo, né? Ficava responsável por inflar as bolas, né? E dizem, né? E aí isso aí é a especulação, mas foi levantado lá na investigação que o Tom Brady, que era o quarterback, né, certo? É o cara que comanda a linha de ataque, tinha uma maior facilidade, especulação de novo, com bolas mais murchas. O New England ganhou depois do Super Bowl, tá? Mas isso aí é outro caso também. Então, esse caso aconteceu na temporada 2014. A temporada normalmente termina em janeiro, fevereiro. Janeiro, eu acho que é a final das conferências. Fevereiro é a final do o Super Bowl, né? O Super Bowl é a final. E aí o Patriots ganhou do Colts nesse jogo. Mas quando que aconteceu o problema? No segundo quarto, são 4 quartos, né? Tem um intervalo, que nem futebol, quando é o final do segundo quarto. Mas antes do final do segundo quarto, houve a interceptação do jogador do Colts, que é o DeQuil Jackson, né? De um lançamento do Tom Brady, tá? E os jogadores, eles perceberam que a bola estava um pouco mais murcha do que o normal, né? Certo? A gente sabe, eu acredito que vocês todos já devem ter chutado uma bola de futebol, né? A gente percebe quando a bola está murcha. Não tem? Tu vê que não deveria. Esse cara também deve ter essa sensibilidade lá durante o jogo, né? Mesmo sendo aquela bola oval, né? Então, Dá para sentir na mão também, quando você pega a bola, né? Ela tá meio murcha. é, e isso aí deve, com certeza, para alguém que está acostumado com uma pressão específica, se está abaixo ou acima, né? Isso vai mudar toda a tua precisão, né, do lançamento. O cara no lançamento, os caras que
sei lá, tira um campo de futebol para frente, é uma bola, qualquer mudança ali no parâmetro da bola, com certeza vai levar a erros consideráveis, né? Então, de certa forma, está impactando na lisura do jogo. Enfim, tá? Esses jogadores comentaram, né, com a equipe de arbitragem, são vários árbitros, tá? E no intervalo do jogo substituíram as 12 bolas do jogo, que eram 12 bolas de ataque, né? 12, na verdade, agora não sei se não eram 11, né? Não sei se eu não escrevi errado aqui. Eu acho que eu fiz o estudo com 11 bolas. Terminou o jogo, tá? 45-7. Então, 45-7, se a gente pegar assim, é que nem uma goleada 7-1 do Brasil, da Alemanha contra o Brasil, né? Duvido que tenha algum brasileiro dizendo que a bola estava murcha naquele dia. Mas, não, também. Isso é a questão futebolística de forma mais global, né? Mas a gente está tratando apenas um parâmetro, um jogo que tem diversas variáveis, né? Mas vamos, de novo, se limitar à questão da pressão, tá? Avançou para o Super Bowl e depois venceu o Super Bowl 49, eu acho. Seguindo nessa linha do tempo, né? E no dia 20 de janeiro, ou seja, 2 dias depois, tá? Antes do Super Bowl, porque o Super Bowl foi em fevereiro, saiu na mídia que a equipe de árbitros, tá? Junto com a NFL, fizeram essa conferência durante o intervalo. E das 12 bolas testadas, não, tá 12, é certo. 11 estavam com a calibragem, tá? Abaixo do mínimo exigido pela NFL, tá? No caderno de regras lá do campeonato. 3 dias depois, houve uma abertura de investigação do caso no NFL. Dia 26, o dono Patriots, que isso aqui é um bilionário, tá? Robert Kraft, ele negou qualquer irregularidade. Tá? Depois o Tom Brady também negou. Chegou o dia 2, teve o jogo, daí o Patriots ganhou, tá? O Super Bowl. Tá? E aqui está ele bem faceiro, aqui 49, exatamente nesse ano. Seguindo, tá? Não teve fim, tá? Dia 6/5, 6 de maio, um advogado divulgou um relatório, né? Em que ele fez uma afirmação que era mais provável do que não, entre parênteses, né? Isso aqui é um termo bem subjetivo, né? Que os funcionários dos Patriots deliberadamente esvaziaram as bolas durante a partida, visto que Tom Brady provavelmente estava ciente disso e das violações da regra, né? Tá? Visto que seria uma vantagem para ele jogar com bolas com uma pressão menor do que a estabelecida na norma, né? O que utilizaram para provar isso? Mensagem de texto, tá? Não sei se era o WhatsApp ou o que é, Telegram, mas tinha mensagem de texto do staff com Tom Brady, tá? Que comprovaram que eles combinaram isso antes. Dia 11 de maio, o time foi multado em $1 milhão. O Tom Brady foi suspenso em 4 jogos do próximo campeonato, né? O campeonato já tinha terminado. Outras sanções do tipo perderam a escolha lá no draft e assim por diante. Né? Enfim, né? Só outras sanções. Tá? Teve uma briga jurídica, isso durou até 15 de julho de 2016, mais de um ano depois, sempre com apelação, e aí Tom Brady desistiu e cumpriu ali as 4 partidas. Tá? E a pergunta, tá? O que esse caso tem a ver com medição? Tá? De certa forma, tem a ver, né? A gente está falando de medição, calibração, tá falando de unidades de pressão, então tem relação, né? Isso aqui eu coloquei, mas de fato tem uma relação, tá? Primeiro, tá? Quais são os problemas que foram identificados aqui? Primeiro, a regra da NFL, né? Aqui, ó. Vou traduzir aqui, a bola deve ser inflada aqui. Tem algumas palavras aqui que eu não... Uretano é tipo material, blader, enclosed table. É o tipo de material, né, da bola, né, certo? O gósco, enfim. Mas vamos se deter aqui a esses pounds aqui, tá? Primeiro, a regra está mal escrita, né? Pound é unidade de massa, não é unidade de pressão. É libra, né? Que é pressão é libra-força, tá? Mas vamos se deter, né? 12,5, 13,5 pounds, fosse a unidade correta, seria PSI, ou PSI. O G aqui é de gauge, de medidor, né? É relativo ao medidor que tu está utilizando. PSI relativo ao medidor que tu está utilizando, tá? PSI sem o G é relativo à pressão atmosférica. Tá? Então, quantas vezes acima que está aquela pressão da bola? Então, 12,5 a 13,5. PSI e G.
tá? Outras dimensões, tá? Tem que ser um esferoide, que é a forma da bola oval, né? Tamanho, peso, enfim. No nosso caso aqui a gente não vai analisar isso, vamos ficar preso apenas na questão de pressão, que foi o problema relatado pelos jogadores do time adversário. Então, nesse mesmo dia 20, né, que foi divulgado para todo mundo, né, que saiu na mídia, né, também foi exposto o que foi realizado lá no dia. Nesse dia, né, eles fizeram então a conferência das 12 bolas, 11 estavam fora, né, estavam abaixo desses 12,5 PSI. Só que além disso, tá, começou a analisar isso bem um pouco mais fora, porque de certa forma, eu deveria ter comentado antes, as questões próprias de precisão, de exatidão, de técnicas de análise estatística não foram levadas em considerações na hora de definir a punição aos envolvidos. Então, eu pretendo aqui, em cima desse estudo de caso, é mostrar que poderia-se encontrar uma outra solução para o problema ou uma outra conclusão que, de repente, até poderia absolver o time, né? Certo? Se lembre, né, que o advogado pode ser até advogado do diabo, até o diabo tem advogado. Tem que ser, certo? A gente não pode não dar chance de defesa. Por que eu bato nessa tecla, tá? Primeiro, os medidores de pressão estavam descalibrados. Como que sabia isso? Não tinha nenhuma informação dizendo quando que tinha sido feita a última calibração, tá? E não existia nenhuma informação de rastreabilidade que me permitisse dizer que um laboratório acreditado tinha certificado que aquela medição feita por aquele manômetro especial atendia e tinha precisão, atendia uma norma específica. Né? Aqui também nós poderíamos destacar que não se conhecia a fabricação, o local de fabricação desses manômetros, né? Notem aqui que aqui embaixo estão exatamente os dois manômetros que foram utilizados pelos árbitros, né, pela equipe lá da NFL na conferência. Um sem o logo e o outro com o logo da Wilson. Né? Se você notar, até são bem parecidos, mas aqui você já nota que tem vários sérios problemas, né? Não ter calibração, tu não conhecer quem é a fabricação, tu não tinha nem datasheet, não tinha nenhuma informação técnica acerca das incertezas desse equipamento. No momento que tu chegar a isso para fazer uma conferência, para fazer uma avaliação, julgar uma pessoa, julgar caráter, já vê que começa a ter problema aí. Então, de maneira geral, não dá para dizer que os oficiais não sabiam nada. Né? Na verdade, eles até fizeram algumas conferências. Né? Eles dominavam alguns conceitos de medição, como repetibilidade e reprodutibilidade. Repetibilidade é o quê? Pegar um medidor específico, né? E fazer várias medições no mesmo mensurando, né? Certo? Aí tu verifica a precisão dele. E reprodutibilidade seria pegar N medidores e verificar se está saindo, sempre dando a mesma resposta, né? Tu está conseguindo reproduzir a medição, né? Então, de certa forma, eles tentam fazer isso, né? Mas também com duas medidas insuficientes, né? Para avaliar isso, né? Essa questão, mas eles tentaram, né? De certa forma. Então, aqui vocês enxergam aqui os dados de pressão do ar dentro da bola, medido em PSIG, tá? Por aqueles dois manômetros que eu apresentei no slide anterior. E notem que já tem uma boa distinção entre elas. Primeira bola, 11,5, 11,8. E aqui eu já fiz um cálculo da pressão média, 11,65. Né? Lembrando que o valor mínimo lá da norma é 12,5 a 13,5. Então, se vocês pegarem assim apenas pelos valores médios, tá, tu já poderia dizer que todos aqui estão abaixo, né? Todas elas foram esvaziadas. A questão é que analisar apenas o valor médio é insuficiente para tu analisar a precisão de uma medida. Né? A gente sempre tem que levar em consideração a incerteza. Então, aqui agora sim, vamos colocar tudo aquilo que a gente viu até a aula de hoje. Vamos fazer essa análise dessas incertezas envolvidas nesse estudo de caso. Então, nós temos duas amostras por bola. Então, vamos fazer primeiro a determinação da incerteza tipo A, tá? Fazendo o uso da distribuição T-Student, obviamente com o número de amostras utilizadas, que foram 2. Né? A gente pode primeiro calcular a variância, e com a variância a gente calcula a incerteza padrão, né, da média, né, que é essa equação aqui, viu? A higiene amostras.
Com isso, tá? Eu obtive esses valores. Mais ou menos 0,15, mais ou menos 0,18. Tá? Se vocês pegarem aqui 11,65 mais 0,15, daria 11,8, né? Que estaria abaixo do 12,5. Mesma coisa na bola 2, bola 3, bola 4 e eu acho que 12,08, 12,23 também está abaixo. Todas as bolas. Tá? Morreu aí, então, o problema? Não, né? Certo. Por que não morreu? Porque ainda existe a incerteza do tipo B. Tá? A incerteza do tipo A só te dá uma incerteza associada em relação ao valor médio, né, do instrumento de medição. A avaliação do tipo B te oferece esse tipo de informação. Tá? O quanto o valor médio está, de fato, distante do valor verdadeiro. Tá? Por isso que é importante a questão de rastreabilidade, de uso de calibração, que isso aqui tá, pode, ao desconsiderar, levar a um erros muito grande. Tá? No momento que eu considero os dois tipos de incertezas, eu consigo, de fato, calcular a incerteza estimada total, né? Que seria a minha incerteza expandida que eu comentei antes. Enfim, então a gente precisa fazer a avaliação do tipo B. Mais problemas surgiram aqui. Os oficiais não fizeram isso, talvez por desconhecimento, mas mesmo que não seja desconhecimento, eles também não tinham especificações técnicas dos manômetros. Tá? E aí já é um problema, mais um problema associado. Né? Descobriu-se depois também que aqueles manômetros, que eram, um deles era da Wilson, o outro provavelmente seja, distribuía manômetros fabricados por essa empresa aqui, a Silk Industry Corporation. Tá? Mas se coloca provavelmente porque também é uma suposição, a gente não tinha certeza, não tinha dado de nada que comprovasse que, por exemplo, aquele manômetro lá era de um lote específico. Tá? Então, eu não conseguiria nem saber fazer essa busca. Tá? Mas, de qualquer forma, tu consegue fazer uma estimativa tipo B. Mesmo assim, faltando informação, dá para fazer uma estimativa. Tá? E é isso que pretende-se fazer aqui. Utilizando especificações desse fabricante para um modelo similar, tá? A gente encontra um valor de 1% do fundo de escala. Lembrando que o fundo de escala é o maior valor que aquele dispositivo apresenta para uma determinada escala. Se for escala única, é o maior valor que ele pode apresentar. Então, digamos, se o fundo de escala fosse 100 PSI, ele teria, no mínimo, incerteza de 1 PSI. Tá? Sempre, toda medição tem uma incerteza de 1 PSI. Tá, a gente não considerou tanto, mas vamos considerar 20. Também é um número específico ali também de alguns modelos. A incerteza associada é 0,2, foi o que acontecia, né? Até tem uma imagem depois que mostra que vai até 20, né? Em torno de 20. Então tem 0,2. Mas de qualquer forma, isso aqui é tudo suposições, visto que não há rastreabilidade das medidas e dos dispositivos de medição utilizados. Considerando uma distribuição uniforme, tá? É um dispositivo digital, né? A gente pode calcular a incerteza, então, do tipo B, por meio dessa equação aqui. Intervalo dividido por raiz de 3. A gente já viu isso na aula das 2 semanas atrás. Calculando aqui, a gente chega nessas certezas aqui. 0,12, 0,12, 0,12, para todas as bolas. Por quê? Porque é igual. Porque é tudo o mesmo equipamento, né? Certo? Tudo depende do fundo de escala. Tá? Então, vai ser a mesma incerteza para todos. Calculamos certezas tipo A, certezas tipo B, temos que seguir procedimento. Procedimento nos diz que o próximo passo é calcular a incerteza combinada. Então, aqui já surge outra suposição. A gente considera que essas incertezas não possuem relação entre si. E com certeza não tem, porque são dois dispositivos distintos, né? E a gente utiliza essa equação, que a gente utilizou hoje até várias vezes. Tá? Versão simplificada, sem derivadas parciais. E a gente obteve a incerteza padrão combinada para todas as bolas do jogo. 0,19, 0,21, enfim. Morreu o problema aqui? Se pegar aqui, eu deveria ter colocado, mas era 11,8. Eu vou pegar esse aqui, que é um caso bem 12,3 mais 0,25, ainda não alcançou o limite inferior. Tá? Por que não morre aqui a nossa análise, pessoal? O que falta ainda analisar? Quando a gente calcula desvio padrão,
numa distribuição normal, né? A quadrada é aproximadamente, triangular é um pouco menos ainda. A gente sempre está chegando num valor que representa 68% de probabilidade de aquele evento estar ali dentro. Tá? 68% é uma margem muito baixa, né? Quando a gente quer precisão, né? A gente está deixando 32% de chance de erro, quase metade das chances, quase um terço a chance daquele valor medido estar errado. Né? Então, não dá para usar isso aqui. Isso aqui também é uma informação que ainda não se encerra no nosso estudo. Então, a gente precisa expandir essa incerteza. Expandir até que ponto? Até um nível de confiança específico. Tá? A gente viu, né, que para calcular o nível de confiança, a gente precisa determinar os graus de liberdade. Tipo A depende do número de amostras. São 2 amostras por bola, tá? dois manômetros. Isso me dá um grau de liberdade. A incerteza tipo B não tem informações de fabricante, tá? Então tem alta variabilidade. Tá? Se eu tenho alta variabilidade, tem baixo grau de liberdade. Então a gente está assumindo que há alta variabilidade, aqui no caso de 50%. E aí, nesse caso, nós vamos ter um grau de liberdade de incerteza tipo B igual a 2. Tá? Mas isso aqui, a gente não usou aqueles critérios que a gente viu na aula anterior, simplesmente porque falta informações. Tá? A gente tem muita incerteza associada nessa medida aqui. Se a gente já tivesse maiores informações, aí sim a gente poderia aumentar esse valor, esse número de graus de liberdade, e chegar mais próximo do que seria o valor correto. Calculei os graus de liberdade e vou calcular o número de graus de liberdade eficazes, né, utilizando agora sim aquela equação de Welch-Satterthwaite, que relaciona a incerteza combinada com as certezas A e B, mais os Y, A e B de cada uma das medidas. Para cada bola, né, isso aqui. São 11 bolas, vou ter 11 graus eficazes. E aí eu cheguei nessa tabela, né? Incerteza A, certeza B, certeza combinado, grau de liberdade unitário para todos os casos, B também igual a 2 para todos os casos. O grau de liberdade resultante, se vocês olharem todos eles, é tudo em torno de 2. E aí, nesse caso, tá? Isso aqui é a limitação da tabela, né? A tabela T-Student, que a gente vai utilizar para obter o fator de cobertura, para expandir a incerteza, ela é inteira, né? Certo? Ela só tem valores de grau de liberdade 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente precisa fazer um arredondamento aqui. Se vocês notarem, como estão todos ao redor de 2, tá? É o inteiro mais próximo, então todas as bolas, a gente vai aproximar o grau de liberdade eficaz para 2. E com isso, a gente vai analisar a tabela T-Student. Aqui eu coloquei 2 graus de liberdade. Quero alcançar o nível de confiança que é usual de 95%. Cheguei no fator de cobertura de 4,3. Então, meu intervalo de confiança, que antes era 0,1, não é bem aquilo ali, né, pessoal? Eu vou ter que aumentar multiplicando por esse valor. Vou usar aqui a equação para cálculo da incerteza expandida, valor extraído da tabela, incerteza calculada para cada uma das bolas, e cheguei nesse valor aí. Certeza expandida, em PSIC, 0,81, 0,9, 0,9, um ponto. Aí sim, ó, já está vendo que está bem alto. Vamos colocar isso aí como resultado. Tá? Então, o resultado completo da medida da pressão interna das bolas do jogo para o nível de confiança 95%, fator de cobertura é 4,3, é apresentado nessa tabela abaixo. Tá? E aí vocês chegam aqui, ó, 11,65 mais ou menos 0,81. Eu poderia ter feito esse cálculo, acabei não fazendo. Tá? Mas 0,65 mais 0,81. 12,42. A norma dizia que era 12,5. Né? Tá? Tá abaixo ainda. Tá 0,08, mas está abaixo. 11,93. 12,23. Está abaixo. 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 13, esse aqui sim, ó, que a gente já poderia considerar que isso aqui estaria dentro dos requisitos, né? Se a gente analisar a incerteza da medida. Bola 8, quase um pouquinho abaixo. Bola 9 abaixo. 10 abaixo e 11 abaixo. Tá? 10 das 11 bolas que tinham reprovado, de fato, reprovaram aqui.
Termina aqui nosso estudo? Não, ainda existem outras metodologias que podem ainda ser analisadas aqui para avaliar isso, que é o quê? Análise de tolerância. Tá? E essa análise de tolerância, ela é uma equação muito simples, tá? Mas que é bastante utilizada para verificar se aquela incerteza daquele teu ensaio, daquela tua medição, atende uma norma, atende uma tolerância, verifique se aquela medida está dentro ou fora da tolerância, que é exatamente o nosso caso aqui do jogo aqui, né? Tinha que estar entre 12,5 e 13,5, né? Então, para isso, a gente vai calcular a relação entre incerteza de teste e turno, muito utilizado, tá? Que é igual ao limite especificado dividido pela incerteza total medida. Né? Por que isso? Porque é comum exigir turno acima de 4 para evitar um falso aceite ou um falso rejeitado. O que seria um falso aceite e um falso rejeitado? Tá? Um falso aceite poderia ser o caso ali da bola 7, dizer que ele atende à norma, tá? Mas na verdade não, é falso. Ou um falso rejeitado, todas as restas das bolas estão fora, mas na verdade poderiam estar dentro. Então isso aqui é um valor bastante aceito, né, pelos institutos meteorológicos acreditados. Então, vamos lá. O caderno da regra da NFL nos diz que tem que ser 13, mais ou menos 0,5 PSI Gauss, tá? 12,5 até 13,5. Se a gente jogar isso aí e calcular o turno, a gente vai ter valores muito baixos, 0,61, 0,55, 0,46, para todas as bolas, que está muito abaixo daquele valor 4, né, que é o valor que os laboratórios utilizam para verificar a confiabilidade daquele conjunto de medidas. Tá? Enfim, tá? Chegando nisso, aí sim já é possível tirar uma conclusão. Tá? Por quê? Porque o tour indica que se o equipamento ou processo de medição é ou não suficientemente preciso para atender a norma do jogo. E olhando pelo tour, a gente consegue concluir que não atende ao requisito, né, ao critério do jogo. Motivos para acontecer isso: o uso de manômetros descalibrados, tá? Juntamente com a análise medida, né, certo? Permitem concluir que o dado único, isolado da pressão da bola, é insuficiente para eu tirar uma conclusão determinística, dizendo, é isso, não é isso. Se eu não posso usar, se eu não consigo chegar nessa conclusão que está ou não dentro e atende à norma, eu não posso usar isso aí como prova de nenhum processo, seja civil, criminal, o que for. Enfim, tá. NFL, tá? A solução do problema, tá? Aqui no caso, a gente não está falando já do caso em si do Deflategate, né? Mas uma consequência do Deflategate, tá? O Deflategate terminou daquele jeito, né? Punição lá de multa lá para o time, suspensão do Tom Brady, outras coisas, tá? Foi isso mesmo, foi por basicamente o julgamento foi por pressão da torcida, pressão dos times, dos cartolas, da mídia em si, tá? Não foi levado em consideração a questão mais técnica, que é o que eu estou tentando apresentar aqui, né? Mas, de qualquer forma, tá? Passou essa tempestade, eles tinham que achar uma solução. Solução, entre aspas, que eles encontraram foi contratar uma empresa para a conferência da pressão da bola no dia do jogo. Até aí tudo bem, ótimo. Né? Vou passar isso para quem entende, quem trabalha com isso. Só que a empresa que eles contrataram não era um laboratório acreditado. Era o NIST, né, que é o Instituto Nacional de Normas e Tecnologia, né, padrões lá dos Estados Unidos. Tipo um Inmetro aqui. Né? Então, se esse laboratório não é acreditado, tá, por si só, essa empresa, né, ela não tem como garantir rastreabilidade. Então, essa empresa lá, para solucionar, a contratada comprou um manômetro, que ela chamou de manômetro master manômetro, dizendo que tinha rastreabilidade, mas na verdade não tinha, né? Porque o laboratório não é acreditado. É uma questão técnica, tá? Mas são garantias dizendo que aquele equipamento, aquele processo, aquela empresa está te oferecendo uma solução com alta confiabilidade. Aqui estaria a foto aqui do ensaio que eles ficam fazendo durante os jogos. Colocam diversos manômetros, né? Ou antes dos jogos, não sei.
E aqui estaria um manômetro mestre, certo? Aqui, se vocês olharem até os valores, ó, dá para enxergar 13, tá de ponta cabeça, né? 13,05, 12,9, 12,95, 12,6, 13,1. Tá? Todas estão dentro da norma. Era lá, né? Até por aí, né? Tá dentro o valor médio está dentro dos limites. E as incertezas continuam não sendo analisadas, dependendo se tiver isso. Como que poderia ser feito para solucionar isso? Poderia se buscar uma empresa, tá, que trabalhe com um laboratório acreditado mesmo, que possua uma ISO, tá? ISO são aquelas normas que garantem qualidade de processo. Vocês já devem ter estudado isso em disciplinas de qualidade no curso de vocês. Em calibração existe essa norma 17025, né, que é uma norma nacional e internacional, tá? Uma IEC, né, certo? Que é utilizada por laboratórios de ensaio e calibração, e caso esse laboratório possui essa ISO, ela é certificada, certificada para realizar ensaios e o resultado é confiável e válido. Ela demonstra isso. A ISO te dá isso, tá? A empresa, se ela tivesse essa ISO, estaria resolvida, né? Mas como não tem, não teve solução nenhuma. Outros problemas, tá? Que essa solução da NFL, mesmo assim, não resolveu. A prática de medir pressão no dia do jogo permite apenas uma caracterização da medida e não uma prática válida de conferência de medida. Por que isso? Porque no momento que eu tenho um instrumento que eu tenho calibração certificada, né, certo? Eu posso ir lá no campo e dar totalmente errado, né? E mesmo se tiver certificado, de repente a prática de ir lá no vestiário, fazer essa medição também não seja mais adequada possível, né? Porque aí pode ter outras questões, né, ambientais, de uso, mau uso, então não é um ambiente controlado, de forma geral. E além de tudo, ó, só para dizer, ó, não termina, né, mas isso aqui é o último tópico que eu destaco, o manômetro mestre também possui incerteza de precisão. Logo, seus dados precisam ser utilizados no estudo da medida também, né? Certo? Se não é um instrumento de referência, né, tá? Que te garante que o valor medido é o valor verdadeiro, eu tenho que levar aquela incerteza para dentro do cálculo e combinar com essa incerteza dos outros instrumentos. Tá? De forma geral, o que nos permite dizer, né? Se fosse levado em consideração essa questão estatística, né, essa análise aqui, da incerteza, Tom Brady e o time lá poderia se defender melhor. Tá? Claro que a gente sabe que um julgamento com advogados e mídia, um monte de cartola, jogadores e pessoas mesmo, assim, né, que de certa forma são leigas no assunto, tendem a desconsiderar essa questão mais técnica, né? Eu pessoalmente eu acredito que esteja esvaziado, né? Mas eu não sou juiz do caso, certo? Eu não defino punições. Aqui tem essa referência que eu utilizei, tá? Esse estudo de caso aqui está descrito resumidamente ali no Crowder, tá? Um livro bem recente, 2020. Ele tem um outro estudo de caso que eu até pensei em trazer aqui, mas ele foge um pouco mais da análise que a gente faz aqui com medidas, que é isso de calcular a incerteza combinada e expandida, que ele faz uma análise assim da pandemia, né, de H1N1. Porque quando ele estava escrevendo esse livro, estava finalizando de escrever, começou a pandemia de agora, né, Covid-19. E aí ele faz algumas análises muito interessantes, tá? Eu sugiro a leitura do primeiro capítulo, tá? Esse caso aqui que eu comentei hoje está no primeiro capítulo. Coloquei aqui os links aqui, esse do jogo que vocês estão assistindo agora, esse link aqui é só para conhecimento, né, do que aconteceu no jogo, que é o resumo. Outras notícias do jogo, do julgamento, você consegue encontrar na rede. Isso aqui foi bastante abordado ali na mídia americana. Aqui no Brasil, pouco, tão pouco que eu praticamente assim fui descobrir alguns anos atrás disso. E aí eu decidi por colocar esse estudo de caso como uma referência que eu gostaria que vocês buscassem realizar um tipo de estudo semelhante a esse. Mas como? Em que, né? Primeiro eu pensei até de trazer isso e verificar aqui as bolas do Campeonato Brasileiro. Eu estava assistindo esses dias, não sei se era o jogo do Corinthians, sou corintiano, né? Ou foi o jogo do Brasil. Talvez foi o Casemiro até que chutou a bola, ele notou que estava vazio, né? E eu acho que no outro jogo também, tá?
Mesmo problema, um monte de bola esvaziado, né? E os caras lá jogando. Eu pensei nessa ideia de vocês pesquisarem caderno de regras aqui do Brasil, tá, da CBF. Eu até encontrei já isso, eu sei quais são as expressões. Mas aí depois eu vi que ia ser um pouco difícil de vocês conseguirem esses dados aqui, que nem o utilizado aqui, né? Certo? Até dá para fazer um outro comentário, né? Que essa questão aqui, que o time da casa é responsável pelas bolas, lá nos Estados Unidos, lá no NFL, eles pararam de fazer isso, né? Agora quem é responsável é o time de arbitragem, né? Que faz essa conferência. Tudo uma questão de lisura do esporte, né? Que precisa ser feito. Né? Mas o que eu gostaria que vocês fizessem? Tá? O que vocês vão medir, fiquem abertos. Mas eu tenho algumas sugestões. Tá? Uma sugestão é aquela mesma caso que eu comento semestre inteiro, quase todo semestre, de ir lá na balança e se pesar. Tentem, de repente, cada um de vocês se pesar várias vezes, tá? Em diferentes balanças e façam esse tipo de estudo. Só que diferentemente do que foi feito aqui, né, em que vocês tiveram que estimar aqui a incerteza do tipo B, né, certo? A partir de manômetros fabricados, tentem buscar o datasheet, tá? O modelo das balanças que vocês forem se pesar, para de fato conseguir essa informação aqui. Façam todos esses estudos. Não façam apenas 2 medidas, façam, sei lá, 5, 6, 7 medidas. Quanto mais, melhor. Tá? É importante que seja a mesma pessoa. Tá? Cada um de vocês seria uma bola aqui, né? 11 alunos, tá? Que a gente tem agora. Então, a gente está em 15 agora. E aí eu vou dar um prazo de 15 dias para vocês fazerem isso.